O rádio gritava a ordem de retirada, mas para 3 homens, o silêncio da montanha falava mais alto que o medo. Arlindo, Geraldo e Rodrigues não recuaram, enquanto um batalhão alemão inteiro avançava com metralhadoras e morteiros. Esses 3 pracinhas decidiram que o solo italiano seria o limite da honra brasileira. O que aconteceu naquelas horas de fogo e sangue foi tão brutal e heróico que forçou o inimigo mais implacável da história a fazer algo impensável: prestar as honras militares aos brasileiros que acabaram de matar. Prepare-se para a história dos 3 heróis que nem a morte conseguiu apagar. A névoa de abril em 1945 não trazia o frescor da primavera. Trazia o hálito frio de um império ferido que se recusava a morrer. Nas encostas de Montese, o terreno era uma armadilha de lama e minas terrestres, onde cada metro avançado era pago com o preço mais alto. Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza eram homens comuns, vindos do interior de Minas Gerais, trazidos de um Brasil ensolarado para o inverno cinzento da morte. Eles não tinham os nomes nos jornais da elite, mas carregavam no peito a cobra que naquele dia não apenas fumaria, mas cuspiria fogo. O pelotão brasileiro recebeu a ordem de patrulha. O objetivo era simples no mapa, mas um pesadelo no solo: localizar os ninhos de metralhadoras alemãs que impediam o avanço dos aliados. No entanto, a inteligência falhou. O que os 3 pracinhas encontraram não foi um ninho, mas uma companhia inteira de montanha da Wehrmacht, protegida por bunkers e armamento pesado. O som do primeiro disparo alemão rasgou o ar, e em segundos, a encosta se transformou em um moedor de carne. A ordem de retirada veio pelo rádio, imediata e desesperada: recuem! É uma emboscada! A maioria obedeceu, mas o destino tinha outros planos para Arlindo, Geraldo e Rodrigues. Talvez o barulho das explosões tenha impedido que ouvissem a ordem. Ou talvez, na alma daqueles mineiros, o conceito de voltar atrás não existisse quando o dever estava à frente. Eles ficaram 3 homens contra 100. 3 fuzis contra metralhadoras MG-42 que disparavam 1.200 tiros por minuto. Eles se posicionaram atrás de rochas frias, o coração batendo no ritmo frenético dos tiros. O inimigo, acostumado com a rendição fácil de exércitos exaustos, esperava que os brasileiros levantassem as mãos em poucos minutos. Mas o que receberam foi uma resistência que parecia vir de fantasmas. Cada tiro dos brasileiros tinha um propósito. Eles não desperdiçavam munição. Eles caçavam. Arlindo, com a calma de quem mira em uma caça no sertão, derrubava os alemães que tentavam flanquear sua posição. Geraldo Rodrigues e Geraldo Baeta mantinham o fogo de cobertura, movendo-se entre as pedras para dar a impressão de que eram muitos mais. Os oficiais alemães, do outro lado do vale, olhavam pelos binóculos em descrença. Eles não conseguiam entender como aquele pequeno ponto de resistência não era silenciado pela artilharia. O tempo parou em Montese. Para os 3 brasileiros, o mundo tinha se reduzido ao metal quente do fuzil, ao cheiro de pólvora e à certeza de que aquele seria o último dia de suas vidas. Mas eles decidiram que, se fossem morrer, os alemães nunca esqueceriam o nome do Brasil. O estoque de munição começou a baixar. O sol começava a se pôr, pintando a neve de um laranja que parecia sangue. Os alemães, irritados com a demora e as perdas crescentes, deram a ordem para um ataque frontal massivo. Era o fim. 3 sombras contra uma onda de cinza. Mas, mesmo diante do inevitável, Arlindo olhou para seus companheiros. Não precisaram de palavras. Eles ajustaram as baionetas na ponta dos fuzis. Se a munição acabasse, o aço falaria. A bravura ali não era mais uma questão de vitória militar. Era uma declaração de existência. Eles lutavam por cada pracinha que tombou naquelas montanhas. Lutavam por um país que muitos lá fora duvidavam que soubesse guerrear. O batalhão alemão avançou, e o que se seguiu foi um dos capítulos mais silenciosos e brutais da história da FB.
O cerco alemão se fechava como uma mandíbula de ferro. A munição dos pracinhas estava no fim. Os pentes de reserva, antes cheios, agora eram apenas metal vazio, jogado na neve suja. Arlindo, Geraldo e Rodrigues sabiam que o próximo carregador seria o último. Os oficiais alemães, escondidos atrás de blindados, deram a ordem final para o avanço em massa. Eles não podiam acreditar que 3 homens estavam travando o avanço de uma companhia inteira por tanto tempo. O barulho das esteiras dos tanques e o grito dos soldados da Wehrmacht ecoavam pelo vale, mas os 3 mineiros permaneciam em silêncio absoluto. Eles esperaram o inimigo chegar perto o suficiente para ver o branco de seus olhos. Quando o primeiro grupo de alemães tentou saltar para dentro da posição brasileira, a resposta foi uma explosão de fúria. Sem balas, os pracinhas não se renderam. Eles sacaram suas facas e calaram as baionetas. O combate que se seguiu foi um borrão de metal, gritos e respiração ofegante sob o frio de abril. Foi uma luta corpo a corpo desesperada, onde a técnica militar deu lugar ao instinto puro de sobrevivência e honra. Os alemães, treinados na rigidez da disciplina prussiana, ficaram horrorizados com a fúria daqueles homens, que, mesmo feridos e em desvantagem numérica de 30-1, continuavam lutando como se a morte fosse apenas um detalhe. Arlindo foi o primeiro a ser atingido por uma rajada de metralhadora, mas caiu atirando sua última granada. Geraldo Baeta e Geraldo Rodrigues foram cercados logo em seguida. Mesmo com os alemães gritando ordens de rendição em um idioma que eles não entendiam, os 2 pracinhas se recusaram a levantar as mãos. Eles lutaram até o último suspiro, até que o silêncio finalmente engoliu a encosta da montanha. Quando o último tiro ecoou e a névoa começou a baixar. O campo de batalha em Montese estava coberto de corpos alemães ao redor de apenas 3 corpos brasileiros. O capitão alemão, que liderava o ataque, aproximou-se dos corpos com passos lentos. Ele esperava encontrar um comando de elite, uma unidade especial dos aliados, ou talvez soldados drogados pela adrenalina da batalha. O que ele encontrou foram 3 jovens de rostos simples, mãos calejadas pelo trabalho no campo e fardas que carregavam o distintivo da cobra fumando. O oficial alemão, um veterano de frentes de batalha na Rússia e na França, ficou parado em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para o rastro de destruição que apenas 3 homens haviam causado em sua companhia. Naquele momento, o desprezo racial que a propaganda nazista injetava em suas tropas desapareceu. Ele não via mestiços inferiores ou selvagens das selvas. Ele via soldados cuja bravura superava qualquer coisa que ele tivesse visto em seus próprios homens. Naquela fase final da guerra, ele se virou para seus subordinados, que observavam a cena com uma mistura de medo e respeito, e deu uma ordem que ninguém esperava. Ele proibiu que os corpos fossem jogados em uma vala comum ou deixados para os animais. Ele ordenou que os seus próprios soldados, os homens que haviam acabado de perder amigos para o fogo brasileiro, cavassem 3 túmulos individuais. Naquele dia, a guerra fez uma pausa para o reconhecimento da grandeza. Os túmulos foram cavados na terra dura e fria de Montese, sob o olhar atento do oficial alemão. Para os soldados da Wehrmacht, aquele ato era uma quebra de protocolo absoluta. Enterrar inimigos com honras, no meio de uma retirada desesperada, era algo impensável. Mas a resistência de Arlindo, Geraldo e Rodrigues tinha sido tão extraordinária que havia quebrado a lógica da guerra. O capitão alemão pegou 3 pedaços de madeira e, com uma faca de combate, improvisou cruzes. Ele não sabia os nomes daqueles homens, não conhecia suas histórias em Minas Gerais, nem sabia que eles tinham mães e noivas esperando por eles no Brasil. Mas ele sabia o que eles eram. Ele escreveu em alemão, com letras firmes, uma inscrição que se tornaria uma lenda. Drei brasilianische Helden, 3 heróis brasileiros. Esse gesto foi a maior condecoração que a FIB recebeu
em todo o conflito, vinda não de seus aliados, mas da mão do próprio inimigo que eles haviam acabado de combater. Quando as tropas brasileiras retomaram a posição dias depois, eles esperavam encontrar o horror. Eles sabiam da emboscada e temiam pelo que o inimigo poderia ter feito com os 3 desaparecidos. O que encontraram os deixou paralisados de choque. Na encosta solitária, lá estavam as 3 cruzes brancas, alinhadas perfeitamente, com a inscrição alemã prestando homenagem à bravura dos pracinhas. Os companheiros de farda de Arlindo, Geraldo e Rodrigues choraram ao entender que, mesmo na morte, aqueles 3 homens tinham forçado o nazismo a se curvar. A notícia se espalhou pelo quartel-general aliado como um incêndio. Generais americanos e britânicos, que antes olhavam para os brasileiros com desconfiança, agora estudavam o local da batalha para entender como 3 homens puderam segurar um batalhão. A história dos 3 heróis tornou-se um símbolo de que a força de um exército não reside apenas no seu armamento, mas na fibra moral de seus soldados. No entanto, enquanto a glória se espalhava, o preço humano começava a ser sentido. No Brasil, em pequenas vilas do interior, as cartas de falecido em combate começavam a chegar. 3 famílias brasileiras recebiam a notícia de que seus filhos não voltariam, sem saber que, do outro lado do oceano, o inimigo que os matou tinha se tornado o primeiro a reconhecer sua santidade militar. A história de Arlindo, Geraldo e Rodrigues é a prova de que a honra é uma linguagem universal. Mesmo no sistema mais sombrio e odioso que o mundo já conheceu, a coragem pura de 3 brasileiros foi capaz de acender uma luz de respeito. Eles não lutaram por medalhas, eles lutaram porque, naquele momento, o Brasil dependia deles para mostrar ao mundo que a cobra não apenas fumava, mas que sua picada era letal para qualquer tirania. Décadas se passaram, e o vento de Montese continuou a soprar sobre as colinas onde o sangue brasileiro foi derramado. Mas a história dos 3 heróis não foi enterrada com eles. No pós-guerra, o local onde as cruzes alemãs foram erguidas tornou-se um local de peregrinação. Os italianos da região, que testemunharam a libertação de suas vilas, guardaram a memória de Arlindo, Geraldo e Rodrigues como se fossem seus próprios filhos. Hoje, existe um monumento no local, mas a verdadeira inscrição permanece gravada na alma de cada brasileiro que conhece esse relato. A tragédia dessa história é que Arlindo, Geraldo e Rodrigues nunca souberam do impacto que causaram. Eles morreram acreditando que estavam sozinhos e esquecidos em uma montanha estrangeira. Eles não viram o oficial alemão bater os saltos e prestar continência diante de suas covas. Eles não viram o orgulho que seus nomes trariam para as gerações futuras de soldados brasileiros. Mas talvez, no último instante, antes do silêncio final, eles tenham sentido que sua missão estava cumprida. A lição que esses 3 mineiros deixaram para o mundo é profunda. A resistência ao mal não depende do número de pessoas ao seu lado, mas da convicção dentro do seu peito. Eles provaram que o soldado brasileiro possui uma resiliência única, uma malícia de combate misturada com uma coragem suicida quando a honra está em jogo. Muitas vezes, a história oficial tenta apagar os pequenos nomes em favor dos grandes generais, mas são nomes como Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza que definem o que é ser um brasileiro. Eles são a prova de que nossa nação, tantas vezes chamada de pacífica e cordial, sabe ser terrível e implacável quando a liberdade é ameaçada. Se hoje o Brasil é respeitado nos círculos militares internacionais, é porque, em 1945, 3 homens se recusaram a ouvir a palavra recuar. Eles ficaram para trás para que o Brasil pudesse seguir em frente. Ao final desta jornada, olhamos para a encosta de Montese e não vemos apenas o local de uma batalha. Vemos o altar onde o Brasil provou sua coragem ao mundo. Que a história dos 3 heróis brasileiros nunca seja esquecida
e que o gesto de respeito do inimigo nos lembre de que a bravura é a única coisa que até a morte é obrigada a respeitar. Se você chegou até aqui, você agora é o guardião dessa memória. Compartilhe este vídeo para que o sacrifício de Arlindo Geraldo e Rodrigues continue vivo, atravessando gerações e lembrando a todos que, quando a cobra fuma, o mundo inteiro se cala para observar.